que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, capítulo 13, que a vossa mão esquerda é o item 14, que é uma mensagem da nossa querida Cáritas, tá bom? Vamos então à leitura. Talvez eu não leia a mensagem toda porque ela é um pouquinho longa, aí fica de trabalhinho de casa para vocês terminarem de ler depois. Então ela nos diz assim: existem várias formas de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre elas há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem dá e para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado. E, além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando suas fraquezas e tendo o cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo o menos esclarecido a crer, e isso sem os melindrar, sem romper com suas convicções, mas levando-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão nos entender e onde saberemos encontrar a brecha por onde poderemos penetrar em seus corações. Eis aí uma das faces da caridade. Entendei agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados aqui na terra, mas os recompensados de Deus, se souberem aceitar suas misérias sem se queixarem, e isso depende de vós, vou me fazer compreender por um exemplo. Observo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que fazem? Elas trabalham rápido, muito rápido, seus dedos são ágeis. Vede como seus rostos estão radiosos e como seus corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas veem aproximar-se o inverno, que será rigoroso para os lares pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão o alimento necessário à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhos que neste inverno sentirão fome e frio. Mas, paciência, pobre mulheres. Deus inspirou às outras mais afortunadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas para vós. Depois, um desses dias, quando a neve houver coberto a terra, e vos lamentardes dizendo, Deus não é justo, porque são essas as vossas palavras quando sofreis, vereis aparecer um dos filhos dessas bondosas trabalhadoras que se constituíram as obreiras dos pobres. Sim, é por vós que elas trabalham assim, e vossas lamentações se transformarão em bênçãos quando, no coração de cada sofredor, o amor segue o ódio bem de perto. Como é necessário encorajar todas essas trabalhadoras? Vejo as comunicações dos bons espíritos a elas dirigidas chegarem de todos os lados. Os homens que fazem parte dessa sociedade também lhes dão a sua ajuda, fazendo leituras que muito agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma clientela que lhes pagará à vista em bênçãos, que é a única moeda que tem valor no céu, garantindo-lhes, e sem medo de nos anteciparmos, que essa moeda nunca lhes faltará. Carita Lyon, 1861.
A mensagem foi tão bonita, né, que nós acabamos lendo toda. É bom a gente receber assim essas informações, essas mensagens que nos esclarecem, que nos ajudam aqui, nós que estamos querendo buscar o melhor caminho para agirmos e chegarmos à felicidade, né? Então está aí um exemplo que a companheira, que essa nossa irmã Cáritas nos oferece falando sobre a caridade. Existem 1000 maneiras de se fazer a caridade. Bom, vamos fazer então a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para darmos continuidade a esse estudo tão importante para todos nós, que aqui estamos trabalhando em nossa missão, ou seja, a missão de nos tornarmos melhores, de sermos aquilo que Deus projetou para todos nós, que é a perfeição. E aí, sermos realmente felizes. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade. Nós te agradecemos pela doutrina que colocaste em nossa vida. Nós te agradecemos o espaço de podermos estar aqui, trocando as experiências e elevando, crescendo. Mas ainda, Senhor, nós precisamos te pedir: ampara a nossa vontade, fortaleça os nossos propósitos de buscarmos esse conhecimento, mas principalmente, Senhor, colocarmos em prática tudo isso que aqui estamos ouvindo, que estamos assimilando. Sem a prática, de nada adiantaria toda essa teoria. Envolva com a tua luz a todos os companheiros que aqui estão presentes, aqueles que estão a caminho, aqueles que não puderem vir, que sejam, Senhor, todos nesse instante envolvidos pela tua luz, pela tua força, pela tua paz. Principalmente, Mestre, nesses próximos dias que estão para chegar, onde nós sabemos que a turbulência espiritual se torna maior. Energias negativas estarão junto a todos nós. Precisamos muito, Senhor, da tua luz nos protegendo, nos livrando das tentações que a carne nos oferece nesses dias. Agradecendo, nós te pedimos em teu nome, em nome desses amigos espirituais que nos amparam, nosso mentor Caibar Schutel, mas acima de tudo, em nome de Deus, a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, antes da gente iniciar o nosso estudo propriamente dito, vamos lembrar que estamos aí a 2 dias da festa mais badalada, né, do nosso país, o Carnaval. E os Espíritos nos aconselham muito, nos dão muita mensagem, né? Que fiquemos com os nossos corações vibrando por aqueles que estão participando dessa festa, porque sabemos que as tentações são fortes e muito ainda fracos aqueles que participam. Então, que possamos, nós que aqui estamos e temos esse conhecimento, vibrar muito para que ela aconteça com harmonia, com paz, com tranquilidade, que a intenção de cada um seja apenas a diversão propriamente dito, e que possam os bons espíritos afastar dessa sociedade, desse povo que vai aí participar da festa, afastar as tentações para que eles não possam sofrer depois, né? Que é o que a gente está estudando aqui, consequência dos nossos atos. Leon Denis vem nos esclarecendo aqui, né? Então é a ele que nós vamos agora nos dirigir. Estamos no capítulo 19 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele vem falar da lei do destino. E a nossa amiga Vânia iniciou na semana passada, e então vamos fazer assim, um pequeno resumo só, para a gente poder encadear o nosso estudo de hoje. Então, Leon Denis vem nos falando aqui que, depois de tudo que a doutrina vem nos esclarecendo, né?
que nós estudamos aqui com as vidas sucessivas, com o objetivo da reencarnação, que não existe vítima nesse mundo, que é a justiça de Deus agindo e nos dando oportunidade. Diante de todos esses ensinamentos, é como Leon Denis diz aqui, a alma vê claramente seu destino, que é a ascensão para a mais alta sabedoria, para a luz mais viva. Então a doutrina veio nos esclarecer isso. Nós estamos aqui trabalhando nossas dificuldades, trabalhando nossas más inclinações, nos esforçando para vencer ainda os defeitinhos que nós ainda temos, as coisas ruins que precisamos eliminar. Porque hoje, e nós fazemos isso, né, com muita vontade, sem desânimo, porque temos a certeza do que nos espera, que Leon Denis nos diz aqui. Nós já temos esse esclarecimento do futuro feliz que nos espera, diante daquilo que estamos praticando, agindo e fazendo na atualidade. Então ele diz que com esse conhecimento dissipa-se todo o temor imaginário, todas aquelas coisas que colocaram nas nossas cabeças durante muito tempo em relação ao além, ou seja, a vida espiritual. Então hoje, em vez de recearmos o futuro, nós saboreamos a alegria das certezas eternas. Né? Então hoje, não ficamos mais tristes ao pensar em morte. Nós espíritas que temos consciência de que a morte não existe, não nos abalamos em falar em morte, porque nós sabemos que só o nosso corpo vai sucumbir. Né? Nós vamos ficar livres só do corpo, mas vamos continuar do jeito que somos, vivinhos, fazendo aí a nossa caminhada. Então ele é o que ele diz aqui, nós não temos medos do futuro, porque a gente sabe do que nos espera, o que vem para nós. E mais importante ainda, que nós aprendemos com a doutrina, é que esse futuro está nas nossas mãos. Ou seja, agora, na atualidade, no presente, todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, pensamentos, palavras, obras, tudo é construção do nosso futuro. Então, sabendo disso, o que a gente começa a agir? Como é que a gente começa a trabalhar? Né? A agir de maneira com que esse futuro seja feliz. Então isso nos anima, isso nos dá ânimo e tira qualquer depressão, saber que estamos passando aqui hoje para aprendermos, nos educarmos e sermos realmente felizes. Né? E aí ele ainda diz para nós, o que chamamos de mal, com esse conhecimento que a doutrina nos traz, o que nós chamamos de mal, ofensa, traição, homicídio, tudo isso de ruim, determinam nos culpados um estado de alma que os entrega aos golpes da sorte, na medida proporcionada à gravidade dos seus atos. Então, como nós estudamos aqui no capítulo anterior, na justiça e responsabilidade, nós hoje, graças a Deus, temos o esclarecimento de que todas essas coisas ruins que ainda acontecem, não é culpa de Deus. Não é Deus castigando ninguém. Não é Deus punindo ninguém. Ao contrário, Deus criou tudo para nos ajudar a crescer, para sermos felizes. Se ainda existem essas coisas assim não agradáveis, a culpa é nossa, porque são consequências dos nossos atos. É a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, como Leon Denis diz aqui. E ele diz que esta lei é imutável, e é, antes de mais nada, uma lei de equilíbrio, pois estabelece a ordem no mundo moral da mesma forma que as leis de gravitação e de gravidade asseguram a ordem e o equilíbrio do mundo físico. Então, ou seja, você fez, você vai sofrer as consequências.
Isso é lógico, isso é inteligente. Então, cada um passa a ser responsável pelos seus atos. E não Deus, e não ninguém que seja culpado pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades. Gente, isso pode parecer uma coisa simples, mas se nós pensarmos e nos conscientizarmos da importância desse aprendizado para nós, do que como isso pode fazer com que a gente mude os nossos valores, porque aí eu vou começar a selecionar para mim só atos, só coisas que eu vá colher boas no futuro, que vá me trazer consequências boas. Eu não vou querer fazer nada que vá me atrapalhar, que vá me trazer coisas ruins. Posso ainda fazer? Posso, mas por ignorância, por não ter o conhecimento. Então é por isso que a gente está aqui, estudando, buscando todo o conhecimento. Porque o objetivo desses amigos espirituais, que eles nos trazem essas informações, é esse, nos ajudar. Porque eles já passaram por esse caminho, já passaram por esse aprendizado. Então estão passando todas as informações para nós agora. Então a gente não pode reclamar, tem que agradecer. Agradecer muito esse amor que eles têm por nós, de virem nos trazer todas as informações para a gente poder saber escolher o caminho certo. E ainda, Leon Denis disse na semana passada para nós, assim, que o homem faz de acordo com a lei do bem, o que o homem faz de acordo com a lei do bem, proporciona-lhe tranquilidade e contribui para a sua elevação. Olha só, que lindo. Então, tudo que eu fizer para o bem vai me trazer benefícios a mim e a quem eu estou fazendo. Mas ele diz também que toda violação dessa lei provoca sofrimento. É a lei de causa e efeito. Mas, como ele diz também, né, ele prolongará a sua ação e voltará à carga por tanto tempo quanto for necessário, até que ele se expanda no bem. Então, veja bem, aquele que ainda não faz o bem, ele não vai será punido eternamente. Ele não vai ficar no sofrimento eterno. Não, a lei de Deus é justa. Ela não pune, ela educa. Então, ela vai te dar todas as oportunidades para que a criatura saia daquele caminho equivocado e comece a pensar e a crescer e a agir no bem, para poder ter direito também à felicidade, que é para todos. Deus não excluiu ninguém dessa lei de felicidade que nos espera. Todos vão chegar. Uns vão demorar um pouquinho, porque vão estar atrasados, né? Ainda se comprazendo desse lado. Mas vai ter um determinado tempo que ele vai se cansar de sofrer, de estar agindo no mal. Né? Então é assim que a lei de Deus age e justa. Isso é justo. Quer dizer, todos aqueles que vão receber de acordo com o que fizerem. Então é aquele velho ditado, você vai colher aquilo que você plantar. Nada mais justo. E aí então, dando continuidade aqui no que Leon Denis nos diz, hoje, iniciando o nosso parágrafo, ele diz para nós assim: no princípio de sua carreira, em sua ignorância e fraqueza, o homem desconhece e aí transgride muitas vezes a lei. Né? Fomos criados lá simples e ignorantes, sem o conhecimento, e por conta disso, por ignorância, transgredimos a lei de Deus. Aí continua Leon Denis. Daí as provações, as enfermidades, as servidões materiais, mas desde que se instrui, desde que aprende a pôr os atos de sua vida em harmonia com a regra universal, ipso facto, é cada vez menos presa da adversidade.
Ou seja, quanto mais trabalharmos no bem, quanto mais seguirmos os ensinamentos de Jesus, que é o esclarecimento da lei para nós, mais felizes seremos, menos adversidade teremos. Mais livres vamos ficando, mais evoluídos vamos ficando e, consequentemente, mais felizes. Porque o que nos deixa triste, o que nos deixa infeliz? São essas sequelas que a gente ainda tem, né? Enfermidades, provações, servidões materiais, provas que ainda precisamos passar, por conta dos nossos atos. A partir do momento que a gente vai crescendo, vai se livrando de tudo isso, nós vamos ficando mais light, consequentemente, mais feliz, né? Então ele diz para nós assim: os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios. E seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. Gente, olha que informação aqui maravilhosa que Leon Denis nos traz. Então, eu sou um ponto de energia. Eu emito, através dos meus atos e dos meus pensamentos, movimentos vibratórios. Por isso que a gente tem aí trabalhos de vibração, né? Nossa sala aqui, todo domingo, se reúne para fazer um trabalho de vibração em benefício daqueles que estão sofrendo, que estão em dificuldades. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles são traduzidos em vibrações e vão e são direcionados para onde nós estamos enviando. Aí é o que ele coloca aqui. Esses mesmos atos e pensamentos que nós temos, além de emitirem para onde nós estamos direcionando, vão se reverter também para nós. Essas vibrações virão para nós. E aí ele diz que vai ser um poderoso gerador do bem ou do mal. Vai depender de quê? Dos atos e dos nossos pensamentos. Tanto faz eu pensar coisas boas como eu pensar coisas ruins, são energias que eu estou emitindo. Então, para que eu possa receber de volta, como ele diz ali, né? Nós somos o foco dessa emissão. Para que eu possa receber também coisas boas, eu tenho que policiar meu pensamento e meus atos sempre que puder no bem, em ações do bem. É por isso que Jesus nos disse quando aqui esteve: vigiai e orai. Ou seja, esse vigiai aí é você se vigiar, policiar os seus pensamentos, observar o que você está pensando, se é válido, se vai te fazer bem. Isso a gente deve fazer toda noite, vigiar os seus atos. Como é que você está agindo, né? No mundo em que você está, na sociedade que você está, no grupo que você está, no grupo familiar, no grupo de trabalho, no grupo de lazer, no grupo da rua, dos vizinhos onde você mora. Como é que você age ali com essas pessoas todas? As suas ações e os seus pensamentos em relação a todos esses grupos serão revertidas para você. É o que ele diz aqui, ó. Poderoso, olha, ele não coloca. Somos poderosos geradores de bem ou de mal. A gente vai ver por que Leon Denis fala isso mais adiante, quando a gente estudar aqui as potências da alma. Nós temos potências, nós somos tão valiosos, mas tão valiosos que a gente não tem ideia do nosso poder. Mas não é um poder material, não, que Leon Denis fala e que a gente sabe aqui que tem. Não é esse poder materialzinho de criar coisas materiais, não. É poder espiritual mesmo, de gerar energia boa e através dessa energia a gente conseguir fazer o bem para nós e o bem para aqueles que estão junto a nós. Foi por isso que Jesus também disse: vós sois deuses,
podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nós temos também dentro de nós para ser desenvolvidas todas essas potências que Jesus possuía. Já está dentro de nós em germe. A gente só tem que trabalhar para que elas desabrochem. E é por isso que a gente está aqui, né? Trabalhando, corrigindo ainda as nossas más tendências, nossas más inclinações, passando pelas dificuldades de provas, de expiação, para aprender e deixar que essas potências se concretizem, né? E se desabrochem, para que a gente um dia possa estar trabalhando junto a Jesus, como ele trabalhou aqui conosco nesse planeta e continua trabalhando. Nós estaremos também trabalhando aqui no planeta mesmo, ou até em outro planeta, ajudando também aqueles espíritos que estão vindo. E aí Leon Denis diz para nós, eu fico encantada com esse conhecimento, um parêntese, eu fico encantada com esse conhecimento porque, meus amigos, religião nenhuma esclarece isso para nós. Religião nenhuma te explica por que você tem que ser bom. Eles dizem apenas, ó, você tem que ser bom para ir para o céu. Ou porque se você for mal, você vai para o inferno. Ou você aprende que você tem que aceitar Jesus. Mas nem te explicam o que é esse Jesus. A doutrina espírita não. A doutrina espírita ela faz um trabalho de conscientização. Ela te diz o que é bom para você e te explica o porquê. Então eu sei que eu tenho que agir no bem, que eu tenho que ser bom, porque vai ser bom para mim e para aqueles que estão à minha volta. E com isso eu vou colher os frutos desses meus atos. E, consequentemente, o céu que a gente fala, que se imagina, eu vou ter. Mas o que vai ser esse céu? Não é um espaço onde tem um jardim bonitinho, com florzinha, com bichinho, um passarinho cantando, com um anjinho pulando para lá e para cá, não. Esse céu que a doutrina espírita nos diz é uma coisa muito maior do que isso. É a nossa consciência tranquila. É paz que nós vamos estar diante dos nossos atos de hoje. É um futuro com harmonia, com equilíbrio, sem mais dores, sem mais doenças, sem mais nada que possa fazer com que a gente derrame uma lágrima. Se derramarmos lágrimas, será de felicidade, de emoção boa, mas não por conta de sofrimento. Então, a doutrina espírita ela é bonita e maravilhosa e consoladora justamente por isso, porque ela traz esse esclarecimento. Religião nenhuma, pelo menos as que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, e eu já frequentei quase todas, nenhuma delas te diz assim, ó, tudo que você está sofrendo agora, se você sofrer com resignação, é para o seu bem e para a sua felicidade. Nenhuma diz isso. Elas dizem o seguinte, são desígnios de Deus que você tem que passar para poder receber o céu. Aí você pergunta, poxa, mas eu sofro pra caramba aqui, passando dificuldade, não consigo nada na minha vida, passo fome, passo sede, e o outro está lá num bem bom? Como é que o outro não passa por isso? Então Deus escolhe, né? Então são coisas que não têm esclarecimento. A doutrina não, a doutrina vem te dizer. Aí você vai entender que até o bem bom que você acha que é o bem bom lá do outro, que está rico, milionário, que tem muito dinheiro, você já nem vai querer mais aquela vida porque você sabe que ela é uma prova muito difícil. Até a riqueza, né? Que antes desse conhecimento, a gente faz de tudo para ficar rico. Joga na loto, joga na Mega Sena, joga no bicho, joga não sei aonde, joga aqui, é bilhete disso, é bilhete daquilo, é carnê, não sei mais o que, tudo para poder ficar rico. Quando você tem esse entendimento do que é ser rico, ou você já para e procura trocar seus valores. Já não fica mais correndo atrás de Mega Sena, nem de nada, nem... Bom, pelo menos isso aconteceu comigo, né? Nem quero
ficar milionária. Eu sei que a prova é muito difícil e que, de repente, eu não estou preparada para essa prova. Né? Então, o esclarecimento que a doutrina nos traz nos faz raciocinar, nos faz pensar no que é realmente melhor para nós. E aí, Leon Denis diz então para nós: o ser classifica-se assim a si mesmo, olha só, nós mesmos nos classificamos pela natureza das energias de que se torna o centro irradiador. Então, eu, com os meus atos e com os meus pensamentos, é que vou formar a natureza das energias que eu emito. Ora, então, se eu quero emitir energias boas, eu tenho que observar, analisar e fazer aí uma reflexão diante dos meus atos. Olha como é que a coisa é bonita, né? Como é que Leon Denis vai desencadeando para nós o raciocínio e não fica uma coisa, não é uma coisa difícil, não é complicado. Como a gente fala, mas é muito difícil, não é difícil. Basta que a gente se proponha. Basta que a gente entenda que o que é muito fácil não é muito bom. O outro ensinamento do Senhor Jesus lá, a porta estreita e a porta larga. Então, é isso que ele está falando aqui. Eu mesmo vou me classificar, eu vou formar aqui em mim as energias que eu quero emitir. Aí ele diz, mas ao passo que as forças do bem se multiplicam por si mesmas e aumentam incessantemente, as forças do mal destroem-se por seus próprios efeitos, porque esses efeitos voltam para a sua causa. Então, olha só, se eu me fortaleço com os meus atos, com as minhas atitudes no bem, né? No amor ao próximo, no me vigiar, no me olhar, no me amar, no me cuidar e no cuidar aqueles que estão junto a mim, né? A sociedade em que eu convivo, eu vou ser um centro de energias positivas, estarei irradiando energias boas. E como a gente sabe que tudo que a gente emite vem para nós também, eu vou receber também energias boas. Agora, como ele diz aqui, as energias boas se multiplicam e voltam, né? Bem dobrado para nós. Mas as forças do mal destroem-se por seus próprios efeitos. Porque esses efeitos voltam também para mim, se eu estiver fazendo no mal. Então não vai me fazer bem. Todo o mal que eu faço, ele vai se reverter contra mim. E aí ele diz, para seu centro de emissão, e traduzem-se sempre em consequências dolorosas. É óbvio, né? Desde quando o mal vai fazer bem para alguém? Em momento algum. Então ele diz, estando o mal, como todos os seres vivos, sujeito à impulsão evolutiva, vê por isso aumentar-se forçosamente sua sensibilidade. Ou seja, ninguém está destinado a mal eterno. E aí ele continua, as vibrações de seus atos, de seus pensamentos maus, depois de haverem efetuado sua trajetória, ou seja, ido para onde direcionamos e voltado para nós, como consequência, né, volvem a ele mais cedo ou mais tarde e o oprimem, o apertam na necessidade de reformar-se. Então vem a dor, vem a dificuldade, e aí eu paro e penso, não posso estar agindo mais dessa maneira, porque isso está me fazendo mal. Todo pensamento que eu emito de vingança, todo pensamento que eu emito de maldade para alguém, volta para mim. Cai em mim. E não vai cair fazendo coisa boa, não vai cair com sensação boa, vai sair com sensações ruins, é o que ele está falando aqui, ó. As vibrações dos seus atos,
de seus pensamentos maus, o que acontece? Depois de haverem efetuado sua trajetória, ou seja, depois que eu pensei mal para alguém, esse pensamento que eu projetei aqui vai para esse alguém. Só que ele vai lá e depois ele volta. Ele diz aqui, volvem a ele, mais cedo ou mais tarde. É a consequência do que eu pensei. Então, se eu não quero receber nada de volta ruim para mim, é bom que eu não emita nada ruim para ninguém. Por isso, né, que vocês veem que todas essas explicações que os espíritos nos dão, no caso aqui Leon Denis, estão sempre ligados aos ensinamentos do Cristo. Por isso, né, que Jesus dizia as coisas, ele não tinha condições de explicar o porquê. Mas quando ele disse lá, faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Por quê? Porque tudo que você fizer ao outro vai voltar para você. Tudo que você pensar em relação a qualquer coisa para alguém, vai para esse alguém e depois volta para você. Então vamos ser inteligentes, vamos desejar só coisas boas para os nossos irmãos, para aqueles que estão junto a nós. Desejar e pensar e agir, né? E aí, olha só, como é que Leon Denis vem explicando direitinho e fica claro isso para nós. Ele diz assim, este fenômeno pode explicar-se cientificamente pela correlação das forças. É um bumerangue, Nina. Lembrou bem, bem lembrado. É o que ele fala aqui, ó. Pela espécie de sincronismo vibratório que faz voltar sempre o efeito à causa. Não tem escapatória. É lei criada por Deus. Lei física, lei científica. O efeito vai sempre retornar à causa. Ele não vai ficar para onde ele foi. Ele volta para sua raiz. E aí Leon Denis diz, temos demonstração disso no fato bem conhecido de, em tempo de epidemia de contágio, serem principalmente as pessoas cujas forças vitais se harmonizam com as causas mórbidas em ação, as atacadas, ao passo que os indivíduos dotados de vontade firme e isentos de receio ficam geralmente indênes, ou seja, geralmente livres das epidemias. E é verdade. E é verdade. E aí ele diz, sucede o mesmo na ordem moral. Os pensamentos de ódio e vingança, os desejos de prejudicar, provenientes do exterior, só podem agir sobre nós e influenciar-nos, desde que encontrem elementos que vibrem uníssonos com eles. Aí, bem claro para nós. O que a gente precisa então? Vigiar os nossos pensamentos, limpar ainda se existem esses pensamentos, sentimentos de ódio, de vingança, desejo de prejudicar. Às vezes a gente não tem ódio, nem desejo, nem se vinga de ninguém, mas certas situações a gente ainda fica satisfeito quando alguém que nos fez alguma coisa ruim passa por uma dificuldade. E aí a gente ainda abre o bocão bem grande e diz assim, olha só, viu? Ela me fez, agora ela está passando a mesma coisa. Aí grita, Deus é pai, não é padrasto. Deus está vendo tudo e está lá agora, fazendo ela passar a mesma coisa. Que coisa terrível, né, gente? Que horror esses tipos de frases depois que a gente tem esse entendimento aqui. Eu acho horrível, né? Quando eu ouço alguém, é pai, não é padrasto. Nossa Senhora. A justiça tarda, mas não falha. Olha, que coisas terríveis, né? Que frasezinhas sem sentido diante da grandiosidade da criação de Deus. Diante da grandiosidade das leis de Deus que nos regem, que tomam conta de nós.
E aí, quando a gente faz um estudo desse, não há como não se emocionar. Não há como não agradecer a Deus. Eu, pelo menos, penso assim. Não há como não agradecer a Deus, a Jesus, por ter colocado a doutrina em nossa vida, por ter trazido para nós esses esclarecimentos e nos tirado da cegueira, né? Daquela coisa em que a gente era vaquinha de presépio. Faz isso, a gente balançava a cabecinha e fazia. Faz isso, a gente fazia. Vem para cá, a gente ia. Vai para lá, a gente vai. Agora não. Agora não é assim. Com a luz na nossa vida, com a luz que a doutrina nos oferece, a gente não é mais vaquinha de presépio. Não, peraí. Eu não vou fazer isso porque isso não vai me ser benéfico. É o bom uso que a doutrina nos esclarece do nosso livre-arbítrio. Que a gente tem o livre-arbítrio é para ser usado, não é para ser comandado, para ser usado por nós, cada um usar o seu, e não para ser comandados por terceiros. Faz isso, faz aquilo, tem que ser assim. Ah, porque se você não fizer assim, Deus vai te castigar. Se você não comungar, Deus vai te castigar. Se você não estudar isso, você... Ai, nossa! Tudo Deus vai castigar, vai castigar, vai castigar, e a gente vai olhar lá e ver que são criações nas religiões dos homens, leis de homens, ideias que eles criaram e que não tem nada a ver com as leis de Deus. Mas a gente tem esclarecimento. Nós não podemos dizer mais que não tivemos a orientação. Está aqui. A gente pode ainda cometer bobagem? Sim, a gente ainda está no aprendizado. A gente ainda não aprendeu tudo. A gente ainda está no caminho, estudando ainda. Estamos ainda na escola. Ainda aprendendo tudo para no dia que nos formarmos, aí sim, a gente não vamos fazer mais bobagem. Então ele diz, sucede o mesmo na ordem moral, os pensamentos de ódio, vingança, os desejos de prejudicar, provenientes do exterior, só podem agir sobre nós, influenciar-nos, desde que encontrem elementos que vibrem uníssonos com eles. Se nada existir em nós de similar, estas forças ruins resvalam sem nos penetrarem. Olha só. Quer dizer, se nós não tivermos aqui, né, campo para elas voltarem, para elas agirem, elas vão passar, raspar e vai embora. E volvem, como ele diz, para aquele que as projetou para, por sua vez, o ferirem. Então aí, está bem claro isso aqui para nós. Ó. Se nada existir em nós de similar, ou seja, desses sentimentos negativos de ódio, vingança, desejo de prejudicar e qualquer coisa que seja negativo, se nada disso existir em nós, estas forças ruins, elas passam de raspão. Elas passam de raspão. E aí, como ele diz, né? E volta para aqueles que as projetou, por sua vez, o ferirem, quer no presente, ou seja, quer nesta mesma vida, ou quer no futuro, quando as circunstâncias particulares as fizerem entrar na corrente do seu destino. Então aí é quando você vê assim, meu Deus, por que tanta dificuldade na minha vida? Eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém. Hoje, nessa vida, você está agindo bonitinho, direitinho. Mas e o que você fez nas outras? Então você precisa ter o aprendizado, para isso você reencarna, para passar pela dificuldade, para aprender que aquilo que você fez lá no passado, você não pode fazer mais. Aí as pessoas dizem assim, mas eu não me lembro o que eu fiz lá no passado. Graças a Deus que a gente não se lembra, porque coisa boa não foi. Com certeza. Graças a Deus que a gente não se lembra, porque coisa boa não foi. E se nos lembrássemos do que fizemos lá, atrapalharia a nossa caminhada no presente. Aí, Leon Denis, então, continuando aqui com esse esclarecimento lindo para nós, gente, podem colocar aí as suas opiniões na área de texto, viu?
Não é para ficar caladinho, não. Podem participar. O estudo é interativo. Então ele diz assim: há, pois, na lei de repercussão dos atos, alguma coisa mecânica, automática, na aparência. Entretanto, quando implica acerbas expiações, reparações dolorosas, grandes espíritos intervêm para regular-lhe o exercício e acelerar a marcha das almas em dia de evolução. Então, olha só, nunca estamos sozinhos. Nunca. Então, na lei de repercussão dos atos, né? nesses pensamentos que a gente tem, que vão, alguma coisa automática, mecânica, que age dessa maneira. Mas, ele diz aqui, entretanto, quando implica nas expiações, nas reparações dolorosas, os espíritos intervêm para regular o exercício e acelerar a marcha das almas em via de evolução. Por quê? Nós estamos passando, quando recebemos o retorno daquilo que emitimos, e aí quando são situações dolorosas, como ele diz aqui, nós não estamos sozinhos. Os espíritos intervêm, estão junto a nós para nos ajudar, para fazer com que a gente vença ali aquela prova, aquela reparação ou aquela expiação. Nunca ficamos ao abandono. Vai lá, vem fazer a tua prova, passa a tua expiação lá, resolve lá, depois você volta. Não, eles estão junto conosco. E ele diz, sua influência faz-se principalmente sentir a hora da reencarnação, a fim de guiar estas almas em suas escolhas, determinando as condições e os meios favoráveis à cura de suas enfermidades morais e ao resgate das faltas anteriores. Então, quando nós vamos reencarnar, nós vamos fazer nosso planejamento, né? E aí a gente começa a escolher as provas que quer passar, e no desespero a gente quer fazer tudo. E aí eles estão ali, não, meu irmão, não, meu filho, calma, não é assim, vamos com calma. Estão ali porque eles sabem da nossa capacidade, eles sabem das condições que nós temos para realizarmos e passarmos pelas nossas provas. Por isso, as provas são diferentes para cada um de nós. Muitas situações de aprendizado que eu passo, vocês não suportariam e vice-versa. Muitas situações de aprendizado que a gente vê as outras pessoas passarem, eu também com certeza não aguentaria. Então, a lei é perfeita. Deus criou a lei de reencarnação e o que ele fez? Colocou esses amigos espirituais que já vivenciaram isso, esses espíritos, para guiar, para nos orientar, para deixar com que a gente faça um planejamento que a gente tenha condição de vivenciar. Senão não adianta, né? A Marta colocou ali, eu conheci uma pessoa há pouco tempo que acha que expiação, mesmo quando esta muito dolorosa para o espírito encarnado, não tem como ser mudada, melhorada, amenizada. Sim, claro que tem. Claro que tem. Vai ser melhorada, Marta, né? Ela vai ser melhorada e vai ser amenizada diante do comportamento dela na expiação. Na expiação. Tanto na expiação como na prova. Ela vai ser melhorada, vai ser amenizada, vai ser aliviada diante daquela situação, diante do comportamento que você se coloca diante de uma dor, de uma expiação. Se você está lá na expiação, mas você entra em revolta, em desespero, né, em xingamentos, em achando que Deus te esqueceu, a tua expiação vai ser pior.
Agora, se você está lá na situação resignada, ou seja, entendendo que está doendo, mas que aquela dor é para o seu bem, entendendo que o remédio é amargo, é ruim, desce queimando, mas que ele vai te curar, você passa ali, ele queima, mas você está ali firme e forte. E aí, ele faz efeito. O remédio faz efeito. E você se melhora. Né? Ela coloca a mudança da pessoa no caminho da evolução moral não ajuda? Claro, mas é isso que a gente está falando aqui. É o que Leon Denis está falando aqui. Tudo depende do seu comportamento diante da tua própria existência. Quer dizer, nossos pensamentos, nosso comportamento, nossos atos, nossas atitudes é que vão nos dar alívio ou dor. É por isso que a gente aprende com doutrina que sofrimento não faz parte da lei de Deus. Aí as pessoas dizem assim, mas a gente passa por cada dor. Passa por cada dor. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. A dor, ela vai ser sofrida se você entrar no processo de que está doendo, que eu sou a vítima do mundo, que eu não aguento isso, e fica ali parado sentindo a dor. Aí você está sofrendo. Mas o sofrimento porque você escolheu. Agora, quando vem a dor e você diz assim, não, está doendo pra caramba. Mas espera aí, por que está doendo? Tem alguma razão essa dor. Então eu vou tratar de cuidar dessa dor. Vou enfrentar essa dor, vencê-la, porque ela está doendo para me mostrar alguma coisa, sinalizar alguma coisa. Então ela não é mais forte do que eu sou mais forte. É isso que Leon Denis está dizendo aqui para nós, mostrando do nosso poder, o como nós somos energias poderosas, como ele falou lá atrás. E que a gente pode passar pelas expiações, passar pelas provas, sentir dor, sentir dificuldade, mas não entrar no processo de sofrer, de desespero. Porque isso não vai nos ajudar em nada. Ao contrário, vai fazer com que doa mais. Né? Quando você está com uma dor de cabeça, se você senta, né, no sofá, procura, se for o caso, procura um remédio. Bom, estou com uma dor de cabeça, por que deve estar doendo? Está doendo por isso, então vou procurar um remédio que possa aliviar essa dor. Toma o seu remédio e procura relaxar, ficar tranquila. A dor passa suavemente. Agora, se você está com dor de cabeça, você entra no processo de ficar, ai, que a minha cabeça está doendo, ai, que eu não aguento essa dor de cabeça. Meu Deus do céu, que dor, como dói, vai doer mais. É a energia que você está jogando, fortalecendo a dor. Mais. Então, assim o processo também das provas e das expiações. Né? Aí, continuando aqui com Leon Denis, ele diz assim, sabemos que não há educação, olha só que frase linda, sabemos que não há educação completa sem a dor. Olha que lindo, né? Colocando-nos neste ponto de vista, é necessário livrarmos-nos de ver nas provações e dores da humanidade a consequência exclusiva de faltas passadas. Então tá aqui, ó. Para você ser educado, vai doer. Qualquer processo de educação é doloroso. Não tem como sem doer. Então, quando você vê, né, muitas dores nas provações, as dores da humanidade, pensa que não é castigo de Deus, não é punição, mas sim consequência exclusiva das faltas passadas. É a lei de ação e reação, é a lei de causa e efeito agindo na nossa vida para nos ajudar, não é para nos castigar, para nos ajudar no sentido de nos educarmos. Aí ele diz, todos aqueles que sofrem não são forçosamente culpados em via de expiação. Muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso que escolheram vidas penosas e de labor
para colherem o benefício moral que anda ligado a toda pena sofrida. Então, muitas das vezes, é a escolha do espírito passar por aquilo ali. Não é um espírito que não está passando aquilo como punição, como prova, mas sim como meio dele passar rápido, aprender rápido. É a escolha dele. E aí ele diz, contudo, em tese geral, é do choque, é do conflito do ser inferior que não se conhece ainda com a lei da harmonia que nasce o mal e que nasce o sofrimento. Ou seja, você não aceita a dor. Aí você vai de encontro, né? Se revolta. Aí, daí nasce o mal e nasce o sofrimento. E ele diz, é pelo regresso gradual e voluntário do mesmo ser a esta harmonia que se estabelece o bem, isto é, o equilíbrio moral. Gente, isso é muito lindo e muito profundo. É coisa para a gente ler aqui, parar e pensar e refletir. O que eu estou fazendo com tudo isso que eu tenho? Com todo esse poder que eu tenho? E ele diz, em todo pensamento, em toda obra, há ação e reação. Todo pensamento, toda obra, há ação e reação. E esta é sempre proporcional em intensidade à ação realizada. Então não tem como. Se você fez um mal de 200 quilos, você também vai receber de 200 quilos. Né? Para a gente entender melhor aqui essa intensidade proporcional. Vai ser proporcional ao seu ato. Nem vai ser um pouco a mais, nem um pouco a menos. Da mesma maneira. Por isso, ele diz, né? Por isso, podemos dizer, o ser colhe exatamente o que semeou. Não tem outra ideia. Não tem outro pensamento. Alguém fala de maneira diferente disso aqui, está falando errado. Porque o raciocínio que Leon Denis chegou aqui e trouxe para nós é justamente esse. Ou seja, ninguém colhe aquilo que não semeou. Se eu plantei abacaxi, eu vou colher abacaxi. Então, se eu plantei o bem, eu vou colher o bem. Se eu plantei o mal, eu vou colher o mal. Não tem como eu plantar o mal e ser retribuída no bem. Não, isso não faz parte da lei de Deus. Isso não seria justo. E aí ele diz, colhe-o efetivamente, pois que, por sua ação contínua, modifica sua própria natureza, depura ou materializa o seu invólucro fluídico, que é o perispírito, o veículo da alma, o instrumento que serve para todas as suas manifestações e no qual é calcado, modelado o corpo físico em cada renascimento. Então, olha só, todos os meus atos vão me trazer consequências. É lei de ação e reação. Tudo que eu planto, eu vou colher. E tudo que eu colho vai ficar marcadinho, pertence a mim, vai ficar marcadinho no meu invólucro fluídico, que é o quê? O meu perispírito. Nós já sabemos que é o invólucro que envolve o espírito, que é o veículo da alma, né? Faz com que ele se ligue ao corpo. O instrumento que serve para todas as suas manifestações. Ou seja, o espírito, a alma encarnada ou desencarnada, ela se manifesta por conta desse elemento, desse corpo fluídico, que é o perispírito. Então, é através dele que eu me manifesto. E é nele, está bem claro isso aqui, ó. Sublinhem aí se vocês estiverem com esse livro na mão.
E nele é calcado tudo. E aí vai ser modelado o corpo físico em cada renascimento. Então, conforme está o meu perispírito, vem o meu corpo. Aquilo que eu preciso arrumar, consertar. É muito bonito isso, gente. Eu, pelo menos, fico encantada quando eu estudo aqui, quando eu leio, quando eu venho buscar informações aqui nas obras de Leon Denis, porque ele vem falar de maneira assim, bem mais romântica, vamos dizer assim, de uma maneira emocionante mesmo, aquilo que a doutrina que Kardec trouxe para nós. Kardec dá uma aula lá no livro dos Médiuns de Perispírito e no livro A Gênese, nos falando tudo disso aqui, explicando direitinho isso aqui. Mas a gente passa até por cima, né? Então, quando a gente vê um estudo desse, vê uma fala dessa, assim, de um espírito como o de Leon Denis, que a gente sabe que está num grau bem elevado, a gente fica assim emocionado. E não tem como você falar assim, meu Deus, eu tenho que me modificar. Pois que a gente passa por um estudo desse, automaticamente a gente vai revisando os nossos valores. Começa a parar e a pensar, espera aí, será que isso que eu estou fazendo é bom para mim? Será que isso que eu estou fazendo vai me trazer consequências boas? E aí, é nesse sentido que a doutrina trabalha nos educando. O belo da doutrina é isso, que sem imposição, sem te proibir nada, ela vai fazendo com que você se conscientize do que você deve ou não deve fazer. Bem claro, né? Mas a gente então vai parar por aqui, meus amigos, que o nosso tempo ali já está esgotadinho. E vamos assim agradecer a participação dos companheiros que aqui vieram, felizes porque nosso estudo ocorreu na mais perfeita tranquilidade, harmonia, uma vibração, graças a Deus, muito boa. E nós vamos fazer então a nossa prece de encerramento, fazendo aquele convite, né, para alguém que queira subir a mãozinha e fazer a prece. Nós agradecemos. Se ninguém levantar a mãozinha, a gente mesmo faz. Ninguém se habilita? Então nós vamos fazer. Pronto. Rezar, pressar nunca é demais. Elevemos o nosso pensamento, então, aos nossos mentores, aos nossos guias, a Deus e ao nosso Mestre Jesus. E vamos dizer assim, Senhor, mais uma vez só temos a te agradecer por esses instantes de harmonia, de paz, de equilíbrio que sentimos, Senhor, ao estarmos aqui, unidos num só pensamento em Teu nome, buscando todas essas informações, buscando todos esses esclarecimentos que nos ajudam nesta nossa caminhada em busca da nossa perfeição. Ampara, Senhor, todo este trabalho. Fortaleça esse grupo Espiritismo.net. Que todos nós continuemos aqui firmes no propósito de trabalhar pela divulgação do Teu Evangelho, nos ajudando e ajudando aqueles que aqui estão junto a nós. Fortaleça, Senhor, os nossos propósitos de estarmos sempre dizendo sim ao Teu chamado, participando da Tua seara, para que um dia tenhamos a felicidade de estarmos junto a Ti, vivenciando todas as maravilhas do reino de Deus que Tu nos prometeste. Envolva com a Tua luz a cada companheiro aqui presente, que essa luz possa penetrar em cada lar, deixando aí muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio, muito entendimento principalmente. Que nesses dias que estão se aproximando, Senhor, que os nossos amigos, que os nossos guias possam ser fortalecidos por Ti, para nos proteger e nos amparar das tentações que nós temos certeza que estarão aí à nossa frente. Que todos aqueles companheiros, Senhor, que vão participar desse evento, trabalhando, brincando, se divertindo, que possam ser protegidos e amparados, Senhor, para que apenas a alegria reine em seus corações.
e que as coisas negativas possam ser retiradas de seus pensamentos e de suas ideias. Assim, Senhor Jesus, te agradecendo sempre por tudo de bom que tu nos oferece, nós te pedimos nesse instante a permissão para encerrarmos os nossos trabalhos desta noite. Em teu nome, em nome desses amigos e benfeitores espirituais, nossos mentores, nossos guias, mas acima de tudo em nome de Deus. E que a tua paz possa permanecer sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.